todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou falar sobre a língua portuguesa e espanhola. E porquê? Porque tenho muitos alunos que falam espanhol e, pela minha experiência, ao trabalhar com eles, percebi o que é mais difícil e mais fácil para os alunos que falam espanhol quando querem aprender português. Será que os falantes de espanhol conseguem aprender português mais facilmente? Vamos descobrir! Primeiro que tudo, importa dizer que, de uma forma geral, os portugueses conseguem mais ou menos facilmente entender os espanhóis. Mas os espanhóis acham difícil entender os portugueses. Porquê? Provavelmente porque os espanhóis falam de uma forma mais clara, digamos. Isto é, leem todas as letras e sílabas e falam de uma forma mais aberta. Os portugueses, pelo contrário, têm uma tendência para comer as sílabas iniciais e finais das palavras e mesmo juntá-las. Por exemplo, se eu quiser dizer esta frase: o que é que tens? Os portugueses vão falar como se fosse tudo junto. O que é que tens? O que é que tens? Na verdade, este até é um facto interessante. Os portugueses, quando querem falar espanhol, acham que apenas é preciso gritar as vogais das palavras e assim estão a falar como os espanhóis. Eu, por exemplo, lembro-me de uma vez que estava a falar com uma rapariga espanhola e estava a querer dizer a palavra devagar. E eu disse isto a gritar, devagare, a pensar que estava a falar espanhol, quando na verdade a forma correta de dizer isto seria despacio. Perdoem a minha má imitação do espanhol. Mas agora vamos ao que interessa. Primeiro, vou começar por explicar as diferenças que existem em termos de vocabulário entre português e espanhol. Por exemplo, normalmente quando em espanhol dizemos IE, torna-se um I em português. Quero, quero em espanhol. Pie, pé em português. Fiesta, festa em espanhol. O E torna-se um O em português. Puerto, Porto, Nuevo, novo, encontro, encontro. Palavras que começam com H em espanhol, em português, algumas, a maioria, começa com F. Hablar, falar. Hormiga, formiga. Hierro, ferro. Ion, on, em espanhol, normalmente traduz para ão em português. Televisão, razão e hable traduz para hável. Considerável, rentável. Lhe, no início da palavra, pode tornar-se em che, lhave, chave. E J, por vezes, também se pode tornar em LH. Olho, alho. Nota importante, o som R não existe em português, como existe em espanhol. Esta letra deve-se ler como J, por exemplo, Jorge. Jorge. Outra nota, o N como til em espanhol, em português é o som N. Ou seja, temos o N normal, de nada, e o N, como por exemplo, tenho. Outra dica, para quem fala espanhol, normalmente S no início da palavra não se lê e transformam-se num X. Por exemplo, eu não digo espanhol, eu digo espanhol. Espanhol. Depois destas informações de vocabulário, vamos passar a alguns aspectos gramaticais. Primeiro ponto. Para falar do passado em português, apenas precisamos de um verbo. Claro que há tempos compostos que precisam de mais do que um verbo, mas o passado normal, o passado simples, para contar o que fizeste ontem e apenas uma vez, precisa apenas de um verbo. Por exemplo, ontem eu estudei, comi, trabalhei e tomei banho. Ou seja, aqui só uso um verbo para falar do passado. Existe também a possibilidade de dizer eu tenho comido. Mas se eu disser isto, o significado é diferente. Tenho comido usamos para falar de uma ação que começou no passado e tem acontecido todos os dias ou com alguma regularidade até hoje. Por exemplo, desde que o meu filho nasceu, não tenho dormido nada. A ação começou no passado, quando o filho nasceu. Aconteceu todos os dias, ou de 2 em 2 dias até agora. E ainda continua no presente.
Ou seja, é preciso ter em mente esta diferença. Para falar do passado simples, apenas preciso de um verbo. Ontem não dormi nada, por exemplo. Se usar dois verbos, o sentido muda. Eu não tenho dormido nada, significa que esta ação tem acontecido de forma repetida nos últimos tempos, nos últimos dias, semanas, meses. Outro ponto importante, o futuro do conjuntivo. Isto é uma coisa que passo sempre muito tempo a explicar aos alunos que falam espanhol e descobri com uma das minhas alunas que o futuro do conjuntivo não é realmente usado em espanhol, exceto em textos jurídicos. Isto aprendi com a Mila, que é uma das minhas alunas que fala espanhol. Então, o futuro do conjuntivo usamos, quando é que usamos? Usamos para falar de algo que pode acontecer no futuro ou de uma condição para algo acontecer no futuro. Mas atenção, uma condição provável de se realizar. Já falei disto num dos vídeos, também podes ver aqui. Por exemplo, se amanhã estiver bom tempo, vou à praia. Ou seja, primeiro tem de estar bom tempo e depois é que vou à praia. Se a primeira ação, estar bom tempo, não se realizar, então a segunda ação, ir à praia, também não vai acontecer. Ou seja, é uma condição que primeiro tem de se realizar no futuro antes de outra coisa acontecer. Há uma diferença entre dizer se amanhã estiver bom tempo, vou à praia e se amanhã estivesse bom tempo, ia à praia. A primeira fala de algo provável de acontecer. A segunda fala de algo pouco provável. Imagina, se hoje está sol e está um dia bonito, eu posso dizer, se amanhã estiver bom tempo, vou à praia. Porque se hoje está bom tempo, é provável que amanhã também esteja bom tempo. Mas, por exemplo, hoje está a chover muito, está muito vento, então eu vou dizer, se amanhã estivesse bom tempo, ia à praia, porque não parece provável que amanhã esteja bom tempo. Outra diferença importante, o infinitivo pessoal. É um tempo do qual já falei também neste vídeo e podes ir ver. E podes clicar aqui para veres o vídeo que fiz sobre isto. Mas é outro tempo que não existe em espanhol, mas que existe em português. Pergunta, é um tempo importante e usado? Sim, é um tempo usado, mas, na minha opinião e pela minha experiência, é sempre possível dar a volta à frase e usar o conjuntivo ou outro tempo em vez do infinitivo pessoal. Ou seja, claro que deves aprender este tempo, mas não fiques obcecado ou frustrado se não consegues usá-lo corretamente no discurso normal, porque geralmente há sempre uma forma, uma alternativa de dar a volta à frase e em vez de usar o infinitivo pessoal, usar, por exemplo, o presente do conjuntivo. Mas isto é só o meu conselho. Por exemplo, eu posso dizer, é preciso ires comprar carne. E aqui, ires, estou a usar o infinitivo pessoal. Mas também posso dizer, como provavelmente os espanhóis falam, é preciso que vás comprar carne. O sentido é o mesmo, não há diferença. São apenas duas formas de dizeres a mesma coisa. Se adicionas o que, tens de usar conjuntivo. Se te sentes mais confortável com a segunda opção, porque é como vais falar em espanhol, então não te mates a tentar perceber o infinitivo pessoal. Mas, again, esta é só a minha opinião e o meu conselho do que eu tenho aprendido ao longo deste tempo. Outro ponto importante que também se aplica às pessoas que falam português do Brasil. O uso do gerúndio. Em Portugal é raro usar o gerúndio. Em vez de dizer eu estou estudando, que é como as pessoas diriam no Brasil, eu vou dizer eu estou a estudar. Ou seja, a estrutura é o verbo estar no presente, se vamos a falar do presente, claro, mais a preposição a, mais o segundo verbo no infinitivo. Eu estou a dormir, eu estou a comer. Nota importante, este a nunca muda, porque aqui é uma preposição e não é um artigo definido. Ou seja, quer seja um homem, uma mulher a falar, vou sempre usar a preposição a. Isto nunca muda. Último ponto,
é a colocação dos pronomes. Os pronomes podem ser colocados antes ou depois do verbo. Normalmente, em frases afirmativas, a regra é o pronome vem sempre depois do verbo. Por exemplo, eu amo-te. Eu vi-os ontem na rua. Eu pedi-lhe dinheiro emprestado. A regra geral é que quando existe uma preposição ou advérbio na frase, devemos colocar o pronome antes do verbo. Ou seja, quando existe uma destas palavras. Não, nunca, ninguém, por exemplo, já, ainda, só, todos, enquanto, que, de, também. Aqui é a lista só com algumas palavras. Deixo aqui as mais comuns porque a lista continua. Exemplo, eu amo-te, mas eu não te amo. Como é que te chamas? Mas eu chamo-me Tatiana. Já te vestiste? Ainda não me vesti. Viste a Marta? Sim, via. O meu marido também a viu. Isto são apenas algumas diferenças que existem entre o português e o espanhol. Respondendo à questão inicial do vídeo, sim, claro que podes aprender português se souberes falar espanhol. E claro que para ti vai ser muito mais fácil. Vais começar de um nível em que já percebes muito do que as pessoas falam e dizem, mas ainda não consegues criar as tuas frases. E o segredo para falar mais rápido é ouvir. Ouvir, ouvir, ouvir. Ouvir muitas vezes as pessoas a falar em português, ouvir inclusive a mesma conversa, para começares a perceber como pronunciar as frases corretamente e imitares e repetires o que as pessoas vão dizer, porque na verdade tu já vais conseguir perceber muita coisa. Vais a sentir-te insegura a falar porque não sabes como pronunciar as palavras. Por isso é que é tão importante ouvir muitas vezes as conversas das pessoas, para tu saberes como estruturam a frase, como começam a falar, repetir o que elas dizem, primeiro sozinho no teu quarto, escondido, como quiseres, e depois na rua com outras pessoas ou com os teus amigos. É tudo por hoje. Espero que tenhas gostado destas dicas e aprendido algo de novo. Se falas espanhol e queres aprender português, espero que tenha ajudado a responder a algumas das tuas perguntas. Já sabes que podes encontrar a transcrição deste vídeo na minha página do Patreon, bem como a transcrição, a tradução para inglês e fazer o download para aprender as palavras e expressões novas que viste neste vídeo. Adeus, beijinhos e até à próxima. Tchau!